Salve meu amigo, minha amiga, você que está assistindo esse vídeo. Hoje eu gostaria de falar contigo a respeito de um jogo que marcou muito minha vida, um jogo que eu joguei em mais de 15 anos. Provavelmente você que está assistindo esse vídeo, você também já deve ter jogado por muitos anos, ou talvez você caiu de paraquedas aqui. Mas eu gostaria de falar sobre Lineage 2. O que é que aconteceu com Lineage 2? Esse jogo que foi lançado lá em 2003 pela NCSoft. Basicamente hoje ele já tem uns 20 anos de idade, ele é o sucessor direto de Lineage 1, embora a história dele se passe uns 200, 300 anos antes, né, do Lineage 1. Ele é um jogo assim que marcou tipo a nossa infância. Usava de uma Unreal Engine, que é aquela Unreal Engine 2 da Epic Games, e ele tinha uma capacidade gráfica muito acima daquilo que era padrão na época. Então ele era um jogo assim que estava na frente do seu tempo, tanto em jogabilidade quanto em gráficos, o que fazia desse jogo um jogo extremamente imersivo. Quando você começava a jogar Lineage 2, você realmente se sentia dentro do jogo. É algo assim que por muitos anos eu procurei em outros jogos, né, de Play 4, de Play 5, de computador, e eu nunca encontrei um jogo que me prendesse e que me viciasse de tamanha forma como um dia o Lineage 2 me viciou. E é muito frustrante para mim fazer um vídeo como esse, porque eu joguei esse jogo por mais de 15 anos. Eu tinha apenas 11 anos quando eu comecei a jogar esse jogo. Hoje eu tô com quase 30 e basicamente eu não encontrei nenhum jogo tão bom quanto o Lineage 2. Mas aí eu fico pensando assim, cara, o que é que aconteceu com esse jogo para simplesmente ele deixar, né, de ser aquele incrível jogo do qual a gente perdia horas fazendo caches, craftando itens, realmente tipo jogando em lan house, pra se tornar um jogo que hoje, tipo assim, não tem mais ninguém, cara, ninguém mais joga Lineage 2. Se você pegar jogos como Dota, pegar jogos como LoL, como Battle Royale, cara, são jogos que têm comunidades de milhões de pessoas. E o Lineage 2, cara, se você vê um server lotado com 2.000 jogadores, tipo, você fala, uau, é um servidor cheio. O que foi que aconteceu pra esse jogo simplesmente se perder, tipo, no caminho, sabe? O que foi que rolou? E eu digo assim que foi dois motivos. A própria comunidade do jogo matou esse jogo. A própria NCSoft, a criadora desse jogo, também matou esse jogo já lá em 2007, após as expansões Interlude. A crônica que foi surgindo, simplesmente, tipo, eles foram se perdendo na gameplay. Eles faziam umas atualizações tão grandes pra época que a galera não tinha internet para baixar as novas crônicas. Então baixar 3, 4 GB naquela época, você levava dias com o computador ligado o dia inteiro para ficar baixando. A galera não conseguia acompanhar, sabe, as expansões, porque a galera não tinha uma internet boa para baixar. A galera acabou ficando nas expansões antigas, como C4, como Interlude. Eu mesmo comecei a jogar Lineage 2 lá na época do C4, na época ainda era o servidor do Cosglad. Muitos servidores privados surgiram na época, como Horyu, Cosglad, entre outros. Se usavam, né, do código-fonte do jogo que foi vazado por um funcionário, que hoje ele é conhecido como L2OFF. São os arquivos oficiais do jogo, né, que os caras adaptaram em C++ ali e conseguiram rodar o servidor e fazer funcionar. Na época do C4, na época do C5 e na era Interlude, o jogo ele teve aquele boom de jogadores, aquela explosão de jogadores, porque o jogo ele apresentava uma gameplay fascinante, totalmente imersiva. O PVP do jogo é algo assim que você não encontra em jogo nenhum. As caches, você tem que pegar e criar um anão para craftar uma armadura, craftar uma arma, para você craftar show shot. Cara, isso são coisas fascinantes. O que fez esse jogo basicamente se perder durante o caminho, eu acredito assim que foi ele não se adaptar às novas tendências do mercado que foram surgindo. Porque o mundo do jogo ele é tão fantástico que anos depois, quando alguns programadores de Java começaram a lançar seus servidores L2 Java, surgiram eventos dentro do jogo como TVT, CTF, Fortress, uns eventos assim dentro do jogo bem legais, que fizeram o jogo ficar um pouco mais interessante. E a NCSoft, em vez dela pegar essa possibilidade de eventos no jogo e criar modos como Battle Royale, modos como MOBA dentro do jogo, sim, que poderiam facilmente ser eventos dentro do jogo, pra jogar quem gostava. Então, tipo assim, após acabar o evento, você era premiado com moedas e você comprava itens dentro do jogo. Cara, a imersão que seria isso era tão grande. Os personagens do jogo eles são tão ricos, tanto em suas histórias, quanto na sua jogabilidade, quanto nas suas skills, as suas habilidades, são tão legais jogar com esses personagens. Tipo, eu não sei como é que a Ubisoft nunca explorou isso, sabe, em outros formatos de jogos. O jogo ele foi pra um caminho, basicamente, que se você não pagar pra você ficar forte no jogo, você não fica. Você tem que ser um cara muito rico dentro do jogo para você conseguir, tipo assim, se tornar alguma coisa. Não basta mais agora as suas habilidades de craft, de farmar, até mesmo você investir horas e horas ali upando. Se você não investir dinheiro de verdade para simplesmente comprar aquele item fodão, aquele item, o melhor item, você não vai ser nada do jogo. O que acaba frustrando diversas pessoas que acabam desistindo do jogo. Estou falando dos servidores oficiais. Assim, o que por muito tempo manteve essa galera, tipo essa comunidade de Lineage 2 ativa, foi os servidores privados. Porque os servidores privados, eles mantinham aquelas crônicas que eram muito boas como Interlude. Então, os servidores, eles mantinham aquela essência,
né? Eles mudavam alguma coisa aqui e outra ali, mas o jogo ficava sempre o mesmo. E por muitos anos, acredito que por mais de 10 anos, esse jogo ele só se manteve vivo por causa dos servidores privados. O problema é que fóruns como o L2J Brasil, por exemplo, eles proporcionaram assim, um ensinamento, deixaram muito acessível essa questão de você poder criar um servidor. Eu não sou contra o que o fórum fez, mas assim, o efeito colateral disso foi devastador. Eu mesmo já tive vários servidores privados do Lineage 2 e tudo que eu aprendi foi no fórum L2J Brasil. Como criar uma reg, como editar um item, como colocar um custom, como fazer tudo o que eu sei fazer num servidor hoje, eu aprendi naquele fórum. O problema é que assim como eu, diversos, centenas de outros caras também aprenderam. E começou um efeito cascata. Então muitos caras tiveram acesso a esses servidores. Então ficou muito fácil você colocar um servidor online. Vários caras começaram a colocar servidores online ao ponto que todo final de semana, basicamente, tem um servidor de Lineage 2 sendo inaugurado. O pior de tudo, esses servidores são sempre mais do mesmo. São sempre aquela coisa genérica que você entra, você vai ir para uma área farm exclusiva, farmar uns itens, você vai farmar uma moeda exclusiva, vai ter que perder tipo horas e horas farmando a mesma moeda de uma forma repetitiva e chata para comprar os melhores itens do jogo e você sair pro PVP. E daí chega um momento do jogo que você fica só no PVP, você vai tentar disputar uma Olimpíada para se tornar um hero, vai ter as eggs ali, mas tipo, se torna uma coisa genérica, chata. E os servidores privados, eles tiraram aquela essência do que é Lineage 2, que é a progressão lenta, você demorar para upar. O servidor low rate, o X, por exemplo, você leva basicamente uma semana para chegar no level 30, e você nem tá full grade D ainda. Servidores, tipo assim, privados, basicamente você em poucas horas, você já tá top level do server, você já tá com os melhores itens do server, e só o que você tem para fazer é encantar itens, tá quebrando até tentar se tornar o mais forte e PVP. Então, tipo assim, não se explora mais a questão das caches, né? O que eu acho fascinante no Lineage 2 são as caches. Você não se explora mais a possibilidade de criar um anão espólio, você lá ir atrás daquele item raro, você ficar espolhando, até você conseguir aquele material importante para depois você criar um anão craft. Você ter que fazer aquele item no anão craft, o que é algo tipo, muito legal do Lineage 2. Servidores privados basicamente pegaram todos esses conceitos que no Lineage 2 deveriam ser coisas básicas e jogaram dentro do lixo. Porque existe, tipo assim, talvez hoje 50% da comunidade que joga Lineage 2 não sabe craftar um item, não sabe espolhar um item, não sabe, tipo assim, fazer caches, não sabe procurar uma cache lá no mapa do jogo. Se entra num servidor, geralmente se não tiver aqueles NPCs lá em Gira pra fazer aqueles itens que ela tanto quer, eles ficam perdidos. Não tiver o Gem Shop, não tiver todas aquelas coisas já dando, tipo, dando de graça, assim, mastigadinho na mão deles, eles que não servem. É um outro conceito, assim, ridículo que aconteceu no Lineage 2. Que coisa é motivo pra você quitar do server? Você começou a jogar e você levou o pecado um cara, você quita do server. Você tá jogando lá e você tá com o teu clã, com a galera, e você foi disputar um boss e você perdeu aquele boss, né, na TF, você quita do server. Então o Lineage 2 ele virou basicamente um estilo de jogo com uma progressão estilo Battle Royale. Você vai entender o porquê. Então basicamente faz mais ou menos uns 5 a 8 anos, todo fim de semana, toda semana existe um servidor novo sendo inaugurado. Então o que virou o jogo? Basicamente é você entrar nesse servidor que está sendo inaugurado e você tentar ficar mais forte possível, mais rápido. É tipo uma competição de quem fica mais rápido, forte, tipo no jogo. Você vai matar quem você puder, vai tirar umas TF em poucas horas, senão nos primeiros dias você já tá enjoado naquele server. E ele é mais o mesmo. Então você já vai baixar o outro server que vai inaugurar na outra semana e você vai entrar naquele outro servidor e você vai começar a repetir a mesma coisa. Então o Lineage 2, né, como essa quantidade absurda de servidores começaram a surgir todo final de semana, ele se tornou um estilo de jogo onde é um estilo de partida, onde você começa, fica mais forte possível até um determinado tempo, sai matando quem tu puder e você quita e vai pro outro para fazer a mesma coisa, começar de novo. Então, basicamente, se a galera que faz programação ou a própria NCSoft tivesse percebido que a galera gosta desse estilo de jogo, eu não sei porquê, mas dá pra ver aí o sucesso que é um Battle Royale, que basicamente é isso, você entra do zero e você vai progredir achando itens até ficar mais forte, matar o mundo até sobrar só você. O Lineage 2 ele meio que se tornou um pouco disso, sem que a gente percebesse, sabe? Uma das coisas que mais me deixou muito triste com o Lineage 2 é que ele é um jogo assim que ele nunca ajudou os novos jogadores. Basicamente, ou você sabe jogar, ou você já tem uma experiência já lá desde antigamente, ou se você é um cara que tu nunca jogou Lineage 2 e você entrar nesse mundo, você tá ferrado, porque você não sabe o que fazer. O jogo ele não te mostra o que você tem que fazer. Você não sabe qual as classes do jogo, porque tu não jogou, você não conhece. Então basicamente o jogo ele beneficia muito aquelas pessoas que já são experientes, já sabem o que fazer, como fazer. Para os novos jogadores, o jogo ele fica extremamente complexo. Se você pegar um cara que jogou a vida inteira Interlude, você colocar ele jogar um H5, por exemplo, que tem várias funcionalidades diferentes, como alimentar uma armadura, alimentar uma joia, como você procurar skills, e outras coisas que não existem no Interlude, esse cara do Interlude ele já fica perdido, ele já não sabe jogar. Um cara que às vezes jogou 10 anos no Interlude. Tu imagina um cara
que nunca jogou Lineage 2 entra num jogo, ele fica perdidaço, ele não sabe qual caminho ele vai seguir. Eu falo assim que o Lineage 2 ele tomou um rumo tão estranho, tão absurdo, que você jogar em servidores privados é um lixo, é sempre mais do mesmo. Os ADMs eles não têm criatividade para inventar coisas novas. Quando você vê um servidor extremamente criativo, onde o ADM é um cara inteligente, eu já vi servidores extremamente inteligentes, com caches incríveis, com um sistema de farm incríveis, com sistema de party, com sistemas onde você poderia fazer seus itens, tanto craftando, tanto espolhando, tanto no NPC, ou se você quisesse fazer uma cache para ter isso, você teria todas as maneiras de progressão para chegar naquele item. Servidores incríveis. Uma pergunta é se a comunidade entrou naquele server. Quando o servidor inaugurou tinha 50, 100 pessoas jogando. Aí você vê aquela porcaria daquele server que é divulgado por esses streams lixo como o BR joga. Quase toda semana o mês tá anunciando um servidor diferente. Quando você sabe que ele mesmo é o próprio ADM, ele e aquele outro cara, tal de Mike. Eles lançam geralmente vários servidores, eles entenderam que a galera gosta disso. Mano, os caras inauguram o server, tem 700, 800 plays pra jogar. E quando entra no server, é a mesma coisa simples. Aquele servidor lixo, tu vê que até o site ele é feito assim, tipo de maneira jogadona, assim. O cara faz um videozinho falando que vai ter um servidor pra inaugurar, tem 700, 800 pessoas. E o servidor é sem graça, sem criatividade. E a galera vai jogar uma semana, no máximo, e vai enjoar e vai quitar. Aquele servidor criativo, daquele ADM massa, aquele cara que tinha uma criatividade legal, ali a galera nem entra no server do cara, nem dá a possibilidade de conhecer. Depois ficam chorando nos grupos, nos fóruns, que só existe servidor lixo. Mas é claro, a comunidade transformou o Lineage 2 num lixo. Hoje, eu não consigo mais jogar Lineage 2. Eu faz mais ou menos uns 4, 5 anos que eu não jogo mais Lineage 2. Por muito tempo, eu gastei o meu tempo, tipo, editando o servidor, puxar RM, conhecendo as áreas que eu não conhecia, caches, traduzindo NPCs pra ver as histórias deles. Eu traduzi, tipo, quase todas as caches do jogo. Tanta coisa legal. Tenho um projeto, tenho uma revizinha perfeita, onde as caches são 100%. Vários itens diferentes, vários eventos diferentes. Coloquei há mais ou menos um ano atrás esse servidor online só pra fazer um teste. Basicamente, em torno de 50, 80 pessoas entraram fazer o teste, todos adoraram o servidor. Mas o que faltava nele era jogadores, era plays. Todo mundo me incentivou muito para continuar com aquele projeto. Eu criei uma nova classe que era Anão Mago. Não a fim de prejudicar o jogo, a fim de trazer algo novo, uma novidade. Muitas pessoas me apedrejaram, muitas pessoas me julgaram por aquilo. E basicamente eu criei todo um conceito novo de caches, de jogo, fascinante. Quem jogou o servidor sabe que foi um servidor fascinante, lindo e incrível de jogar. Onde você tinha tanta coisa para fazer que você não ficava preso só no PVP. Você tinha caches, você tinha eventos, você tinha várias coisas para fazer. A comunidade não abraçou aquele servidor. Eu tive que fechar ele porque não tinha jogadores. Até hoje as pessoas mandam mensagem pedindo me colocar de novo aquele servidor. E se eu tiver uma grana aí que eu possa realmente fazer uma grande divulgação, né, investir mais no marketing, pode ser que eu tente de novo. Assim, resumindo esse vídeo, basicamente é um vídeo assim de desabafo, porque eu sou um cara assim que eu joguei Lineage 2 por mais de 15 anos, ele fez parte da minha adolescência e da minha juventude. É muito frustrante pra mim ver o caminho que o Lineage 2 seguiu. Jogo que fez tanto sucesso, você vê que hoje não existe mais ninguém jogando. Poucas pessoas que ainda jogam, elas se baseiam na nostalgia dos tempos passados. E o jogo ele virou uma coisa assim, muito sem graça, muito sem sal. Se eu entro num servidor, eu jogo por poucas horas e eu já quito. Hoje eu jogo outras coisas, foco em outras coisas e tipo assim, é muito frustrante pra mim falar disso. O que virou o Lineage 2 em 2023 e provavelmente pro futuro, ele virou um jogo nostálgico. Talvez para você ter pessoas para jogar um servidor, você precise apelar para essa questão da nostalgia, desse sentimento da antigamente. Mas assim, o jogo em si ele não inova, ele é sempre mais do mesmo. Falta de criatividade dos ADMs, que a maioria ainda é corrupto, só quer ganhar dinheiro, então faz de qualquer jeito mesmo. É muito triste, muito frustrante. Mas a culpa de tudo isso é a própria comunidade que apoia esses caras. Entra nesses servidores fazendo eles ficarem lotados. Sem falar nessa catreca nojenta que é os líderes de clã, que se eles veem um servidor aí que vai ser inaugurado, eles já tentam contatar o ADM, tentam cobrar dinheiro pra entrar com o seu clã lá. E muitos cobram dinheiro e recebem e nem entram. Então, tipo assim, é uma comunidade nojenta que provavelmente merece tudo que rolou e tudo que acontece com esse jogo. Uma galera assim que não merece servidores bons, porque os próprios jogadores foram quem mataram esse jogo. E você? O que você pensa sobre isso? Você ainda joga Lineage 2? Você já jogou Lineage 2? Qual é a sensação que esse jogo ainda te causa? Qual é a melhor crônica que você jogou até hoje? Qual é o teu char aí que você mais jogava? Conte pra nós aí nos comentários. Um grande abraço pra você. Até mais.